Tércio, bom dia, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, Tati? Tudo jóia. Fico muito feliz com a tua presença, a tua participação nesse evento tão especial para nós, nosso primeiro ano de Apoema Hub, né? Você que está aqui desde o inicinho, né, Tércio? Acho que era eu e você nesse Exatamente, começo, né? exatamente. Podemos dizer até antes do começo, né? Porque basicamente a ideia em si estava no ar. Exatamente, Tércio. Conta um pouquinho de você aqui para gente. E eu queria muito, né, contar para o pessoal essa história, né, do início do Apoema. Bom, pessoal, olá, tudo bom? Então, eu sou o Tércio. Na verdade, eu e a Tati nos conhecemos ainda na época da Zenvia, né? Eu era o controller, ela era a head do jurídico. Nós estávamos lá num projeto de IPO, bem sucedido, por sinal, né? Conseguimos fazer um IPO da Zenvia na Nasdaq. Depois disso, eu fui para outros desafios, acabei passando por um desafio numa outra empresa de tecnologia chamada Nelogica, e hoje estou em outra empresa de tecnologia como CFO, né, tecnologia de comunicação, que é a Newin. Então, né, Muito, essa é a minha vida fora do Apoema, mas estou com o Apoema desde o início. Então, a Tati, quando migrou da Zenvia para o Apoema, eu embarquei junto nessa ideia. E vem atuando como uma pessoa no apoio a toda essa estrutura, e hoje ainda continuo trabalhando como advisor para conseguir ajudar o Apoema nessa estrada que ele já percorreu e que ele ainda tem a percorrer. ai, muito legal, né? Você foi contando aí, eu fui me lembrando, né? A gente, acho que no início aqui, né, teve um papel muito de exploradores, né, Tércio? A gente entrou aqui num momento onde existia demanda retesada ali no networking do VBSO, né? O Eric Oioli capitaneando aí essas entregas para a gente de projetos, né? E a gente começou um reconhecimento muito grande do modelo de negócio, né? A gente sabia que a gente queria fazer conexão, né? Acho que a gente tinha essa ideia. A gente sabia que a gente queria acelerar. E a gente, em algum momento, descobriu o capital intelectual, o conhecimento, como uma ferramenta, um recurso, né? De investimento. Conta um pouquinho como foi esse início, esse mapeamento, essas descobertas e o desenvolvimento desse trabalho. Exatamente. A gente sabia, naquela época, que as empresas que estão começando hoje precisam de uma série de pontos de apoio, de ajuda, porque muitas vezes elas têm uma ideia de business, mas tudo que acompanha a, o processo de colocar aquele business no ar geralmente é uma lacuna para essas empresas. Então, nós sabíamos que nós tínhamos esse nicho para entrar. Nós vínhamos de conhecimento de grandes empresas, de como essas organizações funcionam, de como esse processo tem que acontecer para que a coisa realmente vire, né, que cresça. Então, nós sabíamos do caminho, a gente só não sabia exatamente como executar, né, como é que a gente faria isso. Então, foi um desdobramento ali, pegando essas empresas que vieram até nós como nossos leads, digamos assim, e começamos a trabalhar, começamos a entender como é que a gente conseguia colocar no ar essa ajuda para as empresas, descobrimos o que fazia sentido, o que não fazia sentido, começamos a separar o joio do trigo, começamos a evoluir e colocar no ar realmente, colocar nos trilhos, digamos assim, a nossa ideia, para conseguir ajudar essas empresas e, ao mesmo tempo, conseguir monetizar isso. A modelagem do Tércio nesse caminho ficou super famosa. Várias startups buscaram, se plugaram a nós, né, por conta dessas modelagens de negócios, questionamentos de premissas, né? Mas eu lembro muito que também foi uma descoberta para a gente, né? Saber questionar e ser firme no questionamento de premissas, né, Tércio? Acho que os empreendedores eles chegam aqui muito apaixonados, né?
de alguma forma até um pouco travados, né, em algumas premissas, né, otimistas às vezes demais, e também a questão da discussão de valuation, né? Como é que você vê a gente se desenvolvendo nisso, né? E até um pouco a dica que essas resistências davam sobre o perfil do empreendedor, né? E como que a gente poderia se posicionar em relação a isso. Exatamente. No passado, a gente tentou sempre seguir por um caminho menos duro com as empresas, né? Tentando fazer elas entenderem que, por mais apaixonadas que fossem pelos business, a gente tinha que puxar elas para a realidade, né? Então, gente, ok, como é que a gente vai crescer? Por que que vai acontecer isso? Por que que alguém iria comprar o produto? Por que que alguém já vai usar o serviço? Então, fazendo aquelas perguntas certas para fazerem as pessoas pensarem sobre seus negócios. Às vezes Né? eram muitas reuniões, né, Tércio, de psicólogo. Exa- Exatamente. Algumas até difíceis, porque no momento que tu tira um pouco da mágica, da ideia, as pessoas ficam um pouco mais resistentes. Então, em vez de fazer uma queda de braço, a gente ia tentando fazer as pessoas entenderem, se aprofundarem um pouco mais sobre os seus próprios negócios, né? Para que não, para que realmente decolasse, né? Que não fosse simplesmente uma ideia no papel que na aplicação não fosse dar certo. Então, até tivemos casos de pessoas que no início ficavam muito resistentes, até dava algum conflito, e passava um tempo, a pessoa voltava com uma nova visão, com um novo approach, para a gente via que realmente, por mais que tivesse dado conflito, a gente fez a pessoa pensar a respeito, ela fez um outro approach, modificou a ideia de uma forma que tivesse mais sustentação ali o desenvolvimento. Então, foi um aprendizado constante e agora cada vez mais a gente consegue acelerar essas etapas, né? Coisas que a gente fazia num processo muito Longo, longo, a gente está né? encurtando, tomando atalhos aí para que a coisa realmente flua mais rápido. E é muito legal, né? Porque a gente percebeu, e hoje o modelo da Poema encampou e incorporou esse conhecimento que a gente adquiriu nessa trajetória um pouco dolorosa às vezes, né, Tércio? Mas a gente aprendeu que esse escrutínio das premissas, né? Essa discussão, né, da compreensão de fato do roadmap de aceleração, de crescimento, né, que faz parte, está imbuído nesse passo a passo na discussão de um plano de negócios, né? A gente descobriu que a gente consegue ser bastante preciso na identificação, né, do conhecimento como parte do processo de construção e de maturação da startup, né? Então é nesse momento que a gente aqui no Poema adquiriu dentro de uma metodologia em um segundo filtro de avaliação do projeto. Ali a gente começa a construir a inteligência tailor-made, né? Projeto a projeto, do que recurso, né? E em qual momento o recurso faz sentido, né? Mas foi um desafio enorme transformar conhecimento, né, serviço em investimento, né? E você fez parte também dessa construção, né? Que virou o Service as a Capital. Conta também um pouquinho, Tércio, como foi essa discussão e eu me lembro que a gente teve várias reuniões para isso, né? Você lembra? Sim, sem dúvida. Como é que a gente conseguiria botar esse modelo no ar com eficiência tributária, com realmente uma coisa que fizesse sentido tanto para a empresa quanto para o Apoema? E o parceiro, Então, né? O parceiro e o apoema, né? exatamente. Então, concatenar todos esses interesses e formular um caminho que fizesse sentido para todo mundo realmente foi a base de muita discussão, muito debate. E Como a aculturamento gente. também, né, da própria indústria que não via o conhecimento, o serviço como um capital de investimento, Uhum, né? E exatamente. hoje, gente, muito bacana e foi bem árdua essa discussão e a gente, mais uma vez, sem medo de levantar, né, Tércio, essas bandeiras, mas a gente teve muito apoio, né, de todos os sócios do Apoema
E foi muito legal, porque hoje o Apoema ele não deixa de ser uma casa de gestão de um fundo de capital intelectual, né, compostos de diversas disciplinas e utilizado, né, projeto a projeto, na medida que ele faz sentido. Então, né, acho que o Tércio aqui é um dos pais dessa metodologia, e a verdade é que hoje eu olho a indústria e a gente vê o capital intelectual monetizado dessa forma, né, como um recurso de investimento que sempre foi, mas acho que a gente está aí numa das vanguardas dessa discussão no mercado, né, Tércio? Exatamente, exatamente. E o Ah, PP do Apoema, nesse sentido, também foi um desafio, né? O business plan do próprio Apoema, né? A gente quantificar o capital intelectual e entender como a gente cresce, né? Como negócio, à medida que a gente se desenvolve, né, Tércio? como escala, aonde que a gente foca para ter um crescimento mais rápido, aonde pode esperar, aonde que a gente consegue monetizar, aonde não. A discussão foi bem grande, né? A discussão com as empresas também, porque quando a gente entra com um capital intelectual as a capital, tu tem que, de alguma forma, transformar esse capital intelectual em participação. Então, que valuation que vai utilizar, tirar aquela ideia de um valuation superdimensionado, trazer mais para a realidade, conseguir discutir com a empresa, fazer ela entender o que está dentro daquele valor, como é que funciona essa trajetória. Então, também tivemos aprendizados, mas também descobrimos como atalhar nesses caminhos, de novo, para conseguir fazer todo esse processo mais ágil, mais adequado aí ao mercado que a gente está vivendo. Tércio, queria te agradecer demais por toda a tua contribuição no Apoema. Você é parte dessa história, continua sendo parte dessa história. Não dou um passo na vida em projeto sem você, nunca mais, né? Eu brinco que eu fui trabalhar na Zenvia para conhecer o Tércio, né? Brincadeiras à parte, foi um projeto maravilhoso, mas a gente ali teve a feliz a oportunidade de se conhecer e desenvolver um projeto juntos. Eu fico muito contente e parabéns, de verdade. Parabéns para ti também, Tati. Bom, olá pessoal, meu nome é Marco Dias, eu sou o CEO da Next. A Next é uma startup do segmento de saúde, né? uma health tech. Nós temos uma plataforma como serviço, né? Onde essa plataforma tem algumas soluções como dispositivos de apoio ao médico fazer uma consulta remota, fazer uma consulta à distância, e todo um ecossistema aí que favorece a um médico, a uma clínica, a um hospital, a um plano de saúde chegar no modelo remoto com muito mais propriedade do que apenas uma teleconsulta convencional. Esse é o nosso negócio, né? E nós chegamos a Poema através aí de alguns contatos que nós tínhamos aí principalmente com o Eric, iniciou com o Eric, depois a gente foi conhecendo o resto do pessoal, e foi muito produtivo, principalmente na modelagem do negócio. A nossa experiência é muito técnica, né? Eu tenho mais aí de 30 anos na área de tecnologia em saúde. Então, a nossa abordagem, apesar da gente conhecer bastante o mercado, como é que funciona o mercado, operacionalmente, processos e tudo mais, a parte de negócio, modelar e como é que a gente chega no mercado para oferecer os nossos serviços, nós contamos aí com o apoio de todo o time da Poema, né, principalmente no aspecto financeiro. Então, que essa é uma carência muito grande para a gente conseguir modelar e chegar aos números que realmente façam sentido, tanto para nós, né, enquanto negócio, quanto para possíveis investidores. Então, nesse sentido, foi bem produtiva a nossa parceria com a Poema. E, além disso, também alguns contatos, né, alguns cases que a própria Poema, por conhecer nosso negócio e ter aí o fit com alguns outros players da própria Poema ou de mercado que eles têm um relacionamento,
facilitou também algumas abordagens. Então, nesse sentido, a nossa relação foi muito produtiva nesse período que a gente teve aí de conversas com eles, né? Então, eu acho que esse foi as principais ações que nós tivemos nesse ano.